Olha para esse irmão do lado, para essa irmã bonita aí do lado, para esse irmão bonitão, e diga assim: tema da mensagem. Vamos lá. Tem uma senhora que está com a gente aí na live, aí, a dona Maria Emília, que sempre fala: tema da mensagem. Diga para o seu irmão aí: tema da mensagem. Uma guerra invisível. Os nossos piores inimigos são aqueles que a gente não vê. As nossas piores notícias vêm de onde a gente menos espera. Nesse tema dessa mensagem, uma guerra invisível, a gente vai ver tudo que está aqui na palavra acontecendo em 2023. O Hamas, o Hezbollah, para poder entrar em Israel, eles tomam o perímetro da divisa entre Gaza e Israel. Começam a escravizar pessoas e começam a entrar na divisa de Israel. Eles entram sorrateiramente no meio dessa entrada, Josi. Eles começam a matar não só guerreiros de Israel, eles começam a matar inocentes. Hoje eu fui ver o filme aí, mais ou menos um pedaço do filme, não vi tudo lá que eu estava almoçando. Esse filme, como é que é mesmo, Eduardo? O quê? Som da Liberdade. No Som da Liberdade, o cara vai invadir divisas, aonde crianças foram levadas, depois você vê o filme no cinema, e aonde pessoas foram levadas, e nesse campo, é um campo que ele desconhece, e ele vai como uma profissão, como um médico, para entrar em divisas. Eu fiz um trabalho missionário, eu acho que o Anderson também fez, o Radical, e o Radical, em uma parte dele, vai dizer que você entra em uma terra que não é sua, e você tem que entrar como médico, professor, advogado, visitante, menos como missionário. Davi está dentro de uma terra dos filisteus. E vai dizer que Davi começa a conhecer outros reinos. Davi foge de Saul e vai para a terra dos filisteus. Davi está dentro do seu território, aonde à noite tocava sua harpa, aonde ele lutou contra o Golias, aonde ele estava acostumado a estar. Mas a Bíblia vai dizer que Davi sai da sua terra, assim como fez Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai de perto da sua família, deixa os seus familiares espalhados pela terra de Israel. E agora Davi tem que voltar, não para a sua terra onde estava o rei Saul, porque estava sendo perseguido. Ele tem que voltar para a terra dos filisteus. Mas voltando a lembrar, Celina, a terra não era dos filisteus, a terra era de Judá. Ziclague significa serpente ondulada. Eu não sabia disso. O nome Ziclague significa serpente ondulada. A serpente, quando está se rastejando, ela não fica redonda. A sua barriga deita no chão e ela tenta ao máximo se esconder daquilo que ela vai atacar. Quando ela está ondulada, ela encosta numa pedra, ela encosta numa rocha e ela começa a puxar a sua pele antiga e começa a tirar a sua pele e ela tem uma renovação de pele. Ziclague significa serpente ondulada. Aí você pensa, é coisa ruim, porque serpente é uma coisa ruim. A cobra ou a serpente, quando muda de pele, é um sinal de duas coisas: renovação e rejuvenescimento. Então Davi está indo para uma terra para renovação. Davi estava indo para um propósito que iria rejuvenescer a sua vida espiritual. Se ele não é bem recebido na sua nação, ele vai para uma outra nação. Mas só que essa nação não eram os seus amigos. A Bíblia vai dizer que ele encontra Jezreel e a Bíblia vai dizer que ele encontra o rei de Judá, Aquis. Quando ele entra naquelas cidades, ele é recebido por Aquis e Aquis começa a esconder Davi. Mas Aquis talvez não era tão íntimo de Davi. Mas eu digo uma coisa para a igreja quando a gente está falando de propósito. Tem pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho para abrir caminhos para a vitória. Quem pode dizer glória a Deus?
há um propósito para cada pessoa aqui. Até a Brenda, para estar aqui hoje com o esposo, era um propósito de Deus. Ziclague significa serpente ondulada, rejuvenescimento, renovação. A Bíblia vai dizer que Davi está indo para um lugar de renovação. Mas pastor, era a terra dos filisteus. Mas eu vou te lembrar, a terra não era dos filisteus, a terra era de Judá. Isso significa que uma terra que Deus deu para Davi e o seu povo, para Jezreel, para Aquis, ela está sendo dominada. Mas por que Aquis? Por que Jezreel? Por que esses homens deixaram Davi entrar na divisa com os filisteus? Porque tem coisa que eu e você não vamos conseguir. Deus vai enviar anjos, Deus vai enviar arcanjos, Deus vai enviar querubins, Deus vai enviar serafins. Para quê? Para lutar as guerras que a gente não pode lutar. Essa batalha não era uma batalha natural. Essa guerra em Israel não é uma batalha de hoje, ela vem de lá de trás. Essa guerra em Gaza não é a guerra de hoje, é uma guerra de muitos anos. E Israel está com tanto sangue nos olhos que falou que vai terminar o último pingo de pólvora contra Gaza. E eles já mandaram sair famílias que estavam em Gaza na divisa. São mais de 150, não sei se é 150 ou 1.500 pessoas que estão na divisa. Ah, mas isso não é legal, estão mandando a gente embora. Irmãos, tem certas coisas na nossa vida que a gente vai ter que tirar coisas de nós. Tem certas coisas na nossa vida que as amizades antigas não vão fazer mais parte da amizade nova. Tem coisas na nossa vida que, para serem renovadas, a gente vai ter que pisar em campos estranhos, a gente vai ter que andar em lugares diferentes. A Bíblia diz que na terra nós somos forasteiros e peregrinos em terras estranhas, em terras distantes. A Bíblia vai dizer que ele vai para os filisteus e Judá foi dado para a tribo de Simeão. Eram as tribos dos filhos de Jacó, de Israel. Essas 12 tribos, elas foram divididas, cada um para um canto. E nessa terra de Ziclague, era uma terra de Judá. Mas a Bíblia diz que anteriormente, eles deram a terra de Judá para Simeão. Mas pastor, Simeão não fazia parte das tribos? Fazia. Rúben fazia parte das tribos? Fazia. Mas não era para dar para Simeão, era para ser de Judá. O problema é que a gente coloca algumas coisas na nossa vida que não alimentam a fé que nós acreditamos, alimenta a nossa carne. E quando a gente tem um propósito, a gente não pode confundir propostas com propósito. A gente não pode confundir voz dos homens com voz de Deus. A gente não pode confundir que essa guerra invisível, você vai ver pessoas bonitas, maravilhosas do seu lado. Talvez esses sejam os nossos piores inimigos. Talvez o Hamas, quando entrou em Israel, eles não foram com a roupa de Hamas. Por que Jesus muitas vezes não era confundido com o israelita? Porque Jesus muitas vezes não se vestia como eles. Jesus não andava muitas vezes com eles. Apesar de Jesus estar sempre ali, estar sempre fazendo alguns milagres, mas a Bíblia vai dizer assim, que quando Pôncio Pilato encontra ele, você não é o rei de judeus, você que está dizendo. Então tem algumas coisas na nossa vida que a gente vai ter que aparecer como pessoas normais contra o nosso inimigo. Porque a gente pensa que assim é espiritual. Não, porque eu oro muito, porque eu busco muito, porque eu leio muito a Bíblia, irmãos. Tem batalhas que elas são vencidas no campo espiritual. Ah, mas eu oro, mas eu busco. Mas tem batalhas que a gente vai ter que sair do campo espiritual para o campo natural. E algumas coisas que a gente tem que fazer que Cristo não pode fazer. É o poder da decisão do homem. Existe dentro de nós poder de decisão. A Bíblia vai dizer que ele encontra Aquis, que era chamado da cidade de Gate, e vai dizer que Aquis, ele entrega um lugar em Ziclague para Davi. O rei Davi, ele começou, quando estava caminhando no seu reinado, em toda busca, em tudo que ele estava fazendo pós-Saul, a Bíblia vai dizer que ele fica aguardando entrar em Ziclague 1 ano e 4 meses. Você imagina, Ana Lúcia, vendo o povo sendo sufocado, destruído, vai dizer que as mulheres foram levadas, vai dizer que os meninos foram levados, vai dizer que os guerreiros de Judá foram levados. Mas tem uma coisa que no capítulo 30 está dizendo de 1 Samuel: nenhum deles
morreram. A Bíblia vai dizer que nenhum deles, está aqui, ó, no versículo 2, e levaram cativas mulheres que estavam nela. 1 Samuel capítulo 30, versículo 2, Luquinhas, vai dizer, levaram cativas mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram e foram para um caminho que ninguém sabe. Esse povo filisteu que estava ali era considerado nômades, ninguém sabia o caminho. Era o filme que a gente estava vendo hoje, O Som da Liberdade, ninguém sabia onde estava a menina. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus e entramos no propósito, Deus vai dando o caminho certo para a gente chegar no caminho da vitória. Quem eu posso ouvir um glória a Deus? Deus vai colocar pessoas certas na sua frente, uma empresa certa, uma profissão certa. Deus vai colocar coisas capacitadas para a tua vida. Mas pastor, eu não sou capacitado. Pastor, eu não busco o Espírito Santo. Pastor, eu não entendo muito bem. Não tem problema, você está no caminho do propósito. No capítulo 29, versículo 2 de 1 Samuel, capítulo 29, Luquinhas, versículo 2, olha o que diz. E os príncipes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Irmãos, centenas de milhares de filisteus. Nós estamos vendo uma guerra que muitas vezes é invisível. A Bíblia está dizendo que é centenas de milhares. Mas a Bíblia nos diz a quantidade certa. O que Davi faz? Eu vou para a retaguarda. Eu vou por trás, André. Eu vou por trás. Eu vou por trás, Renata. Porque eu vou começar a enxergar o que eles estão querendo fazer. O problema muitas vezes é que a gente quer atacar e esquece de se defender. A Bíblia nos defende contra tudo e contra todos. Quem pode dizer glória a Deus? Não pode ser retirado da Bíblia nenhum pingo, nada retirado, tudo que foi falado vai acontecer. A Bíblia está dizendo que Davi, ele vai na retaguarda, ele está vendo seus inimigos invadindo, levando mulheres, matando pessoas, não, porque eles não mataram ninguém até o momento aqui. Mas Davi está vendo todo o processo de guerra, e ele está indo na retaguarda. Tem umas guerras invisíveis que a gente só vai ter que olhar de longe. Tem algumas guerras invisíveis que a gente só vai ouvir de longe. Tem algumas guerras espirituais dentro de nós que faz com que a gente tenha desânimo, preguiça, tristeza, não tenha paz, tenha doenças. Tem coisas que nós precisamos tirar hoje em nome de Jesus, porque tem uma guerra invisível 24 horas. E eu pergunto para a igreja, vai desistir do propósito? Vai jogar a tua família no lixo? Vai jogar fora os teus filhos? Vai jogar fora tudo que Deus plantou para você? No capítulo 29, versículo 2, vai dizer isso. Ele era o homem que ficava na batalha, mas ficava na retaguarda. Tem coisas que a gente vai ter que ficar na retaguarda. Mas pastor, eu estou aqui com uma 762, eu estou aqui com um fuzil, eu tenho granada, eu tenho um míssil. Mas não é o momento de atacar, é o momento de se defender. É o momento de você se defender, de privar a sua vida de algumas coisas. Eu fui agora para Mato Grosso, né, Cuiabá. Eu estava falando até ontem, se você olhar na minha rede social, não tem nenhuma foto. Não era o tempo de eu mostrar as fotos, era o tempo de eu me privar. Às vezes na nossa vida a gente quer mostrar tudo para todo mundo, coisas que a gente não precisa mostrar, e a gente mostra as coisas que não há necessidade. E Deus está falando para nós, não precisa mostrar nada para ninguém, Deus já viu. Olha para esse irmão do lado e diga assim, tema da mensagem, uma guerra invisível. Vamos lá, Alice, aleluia, Alice. Da glória. Nós estamos vivendo uma guerra invisível. Vai dizer que os amalequitas também entram no meio, que também eram nômades. O que eram nômades? Além deles serem nômades, de estar pulando de lugar em lugares, eles eram mercenários. Alguém já viu aquele filme de mercenários? O que eles faziam quando entravam nas cidades? Destruía tudo, né, Arthur? Matava todo mundo. Eram os mercenários. A Bíblia vai dizer que também entre os amalequitas era um povo nômade, sempre levando mulheres e crianças. Esse povo era covarde. Eles saquearam Ziclague e levaram as esposas de Davi, Ainoã e Abigail. A Bíblia vai dizer que Davi, ele era um cara de guerra, mas ele casou com uma jezreelita, que era uma mulher de Jezreel. Ele começava a se aliançar com reinos, para que pudesse vencer essa batalha. Mas mesmo com Jezreel, mesmo com o rei Aquis, mesmo com os homens de Ziclague, Davi estava
na retaguarda. Pastor, são milhares e milhares de inimigos. Ah, mas eu tenho Jesus, eu vou fazer. É bem assim não, irmãos. Se Jesus falar que não, é não. Se Jesus falar que sim, é sim. A Bíblia vai dizer que Davi, ele está se preparando para uma grande batalha. E as suas esposas, a sua família, os seus filhos, as suas filhas, foram levados. E a gente vendo esse filme, O Som da Liberdade, está quase falando o filme todo aqui, mas tudo bem. Estou nem aí, ninguém me pagou nada, tá bom. Vai dizer que o pai falou assim, todo dia eu durmo na minha cama e minha filha não está aqui. Tem coisas na nossa vida que são vazios, que só serão preenchidos com a presença de Jesus. Quem pode dizer amém? Deus está preenchendo a tua família hoje com Jesus. Porque tem coisas que a gente não pode fazer porque elas são guerras invisíveis. Tem gente vivendo guerras invisíveis que a gente não está vendo inimigo. A gente não está vendo nem um rugido, que ele parece como um leão. Ele não é o leão, mas ele está ali do teu lado. Eu vou destruir a sua família, eu vou destruir os teus negócios, eu vou tirar o teu emprego, eu vou tirar a tua paz, eu não vou deixar você dormir, eu vou colocar uma doença em você. Isso tudo está repreendido no nome de Jesus. Ah, mas a minha mãe não tem jeito, porque minha mãe nasceu na família assim, ela vai viver assim, ela vai crescer assim, e ela vai morrer assim. Não, é uma guerra invisível que essa vitória é nossa. Essa vitória é nossa. Não tem amalequita, não tem filisteu, não tem cananeu, não tem jebuseu, não tem demônio que derrota aquilo que Deus tem um propósito. Pastor, mas o senhor não está preocupado com a sua geração? Eu estou preocupado, irmãos. Mas enquanto essa geração não se levantar, eu vou continuar orando sexta-feira, eu vou continuar lendo a palavra, eu vou continuar cantando louvor, porque o melhor momento do cristão é quando a gente está numa batalha, está numa luta, numa guerra invisível, e a gente está dando glória a Deus, porque a Bíblia vai dizer que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, você não está preparado para os dias bons. Como é que eu vou abaixar a cabeça da minha família no momento mais precioso, que é o momento de guerrear? Como é que é a nossa guerra, Brenda? Glória a Deus, eu estou orando agora, esse inimigo vai cair em nome de Jesus. Senhor, traz anjos e arcanjos e querubins, faça como Miguel veio buscar Daniel, veio buscar o anjo Gabriel. Senhor, envia Miguel na minha casa agora. Eles saquearam, eles roubaram, levaram pessoas. Levaram a Alice, meu Deus, Antônio, levaram a Alice, levaram a Alícia, levaram a tua cunhada, levaram a tua sogra, Tuninho. Meu Deus, não, Antônio, calma. Levou todo mundo. E como é que Davi estava desesperado? Davi, Kátia Regina, que pregou quinta-feira, quem pode dar glória a Deus. Quem quiser ver a mensagem da Kátia, já está fechado, ninguém pode mais ver, está escondido agora, está com Jesus. A Bíblia vai dizer que Davi não vai para a sua terra. Davi vai para o meio dos filisteus. Escuta bem, irmãos, presta atenção, olha para cá. Elane, receba a Elane, Valentim, vamos lá. Deus vai nos colocar no olho do furacão. Ei, papai. Mas pastor, eu não quero passar por isso. Isso é processo. Isso é processo. Para o propósito acontecer, Deus vai colocar a gente no olho do furacão. Pastor, estou desempregado, mas quando abriu a porta, Deus me botou no pior lugar. Não, Ele te colocou no melhor lugar, porque aquele pior lugar necessitava de você, porque você tem a glória de Deus, você tem a unção. Quem pode dar glória a Deus comigo? Vamos lá, irmãos, vamos falar com Jesus, vamos se manifestar nessa hora. Você está indo para lá porque você é guerreiro, você está indo para lá porque você é vitorioso, você está indo para lá porque você tem o Espírito do Deus vivo. Você está indo para lá porque você tem cheiro de unção. Tem azeite sobre a tua cabeça.